Agentes públicos: cargo, emprego e função pública. A administração pública, enquanto estrutura fundamental para o funcionamento do Estado, depende de um vasto corpo de agentes que desempenham atividades essenciais à gestão pública e à prestação de serviços à sociedade. Esses agentes, que compõem a máquina estatal, são organizados em diferentes categorias, entre as quais se destacam os conceitos de cargo, emprego e função públicos. Cada um desses termos possui características próprias que delimitam a natureza das atividades exercidas e o vínculo jurídico estabelecido entre o agente e o Estado. Compreender essas distinções é crucial para a correta aplicação das normas que regem o serviço público e para a organização eficiente da administração. O cargo público é a unidade básica da organização administrativa, sendo o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um agente público, de caráter permanente. Um cargo público só pode ser criado por lei e deve ser provido mediante concurso público, exceto em situações excepcionais previstas pela Constituição Federal de 1988. Esse concurso é a forma mais comum de acesso ao cargo público, pois visa garantir a impessoalidade e a meritocracia no recrutamento de servidores. O ocupante de um cargo público é chamado de servidor estatutário, pois está sujeito a um regime jurídico específico, conhecido como estatutário, que regulamenta sua carreira, direitos, deveres e a estabilidade no serviço público. A estabilidade é uma das principais características do cargo público. Após um período de estágio probatório, geralmente de 3 anos, o servidor adquire a estabilidade, que lhe garante a permanência no cargo, salvo em casos de demissão por motivo de falta grave, insuficiência de desempenho ou extinção do cargo, sempre com base em processo administrativo ou judicial. Essa estabilidade visa proteger o servidor de pressões políticas e garantir que ele possa exercer suas funções com imparcialidade e autonomia. Por outro lado, o emprego público é a forma de vínculo de trabalho na administração pública que é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Diferente do cargo público, o emprego público é ocupado por um empregado público, cuja relação com o Estado é de natureza contratual e não estatutária. Os empregados públicos, assim como servidores estatutários, podem ser contratados por meio de concurso público, mas não possuem a estabilidade garantida pela Constituição Federal de 1988, estando sujeitos às mesmas regras aplicáveis aos trabalhadores da iniciativa privada no que se refere à demissão e direitos trabalhistas. Um exemplo claro de emprego público pode ser encontrado nas empresas públicas e sociedades de economia mista, como a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil. Nessas entidades, os trabalhadores são contratados sob o regime da CLT, e suas relações de trabalho são regulamentadas por acordos coletivos e convenções trabalhistas, além da própria legislação trabalhista. A principal distinção em relação ao cargo público é a ausência de estabilidade e a maior flexibilidade nas regras de contratação e demissão. A função pública, por sua vez, refere-se ao conjunto de atribuições específicas exercidas por um agente público, independentemente da natureza do vínculo jurídico com o Estado. Ou seja, enquanto o cargo e o emprego públicos definem a posição ocupada pelo agente na estrutura da administração pública, a função pública refere-se às atividades concretas desempenhadas por ele. Essas funções podem ser atribuídas a servidores ocupantes de cargos ou empregos públicos, bem como a agentes temporários, comissionados ou até mesmo honoríficos, dependendo da necessidade da administração. Uma distinção importante dentro das funções públicas é a função de confiança e o cargo em comissão. A função de confiança é atribuída exclusivamente a servidores de carreira, enquanto os cargos em comissão podem ser ocupados tanto por servidores de carreira quanto por pessoas de fora do serviço público. Ambos são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente e estão voltados para o desempenho de funções de direção, chefia e assessoramento. Essa modalidade de função pública é essencial para garantir que a administração tenha à sua disposição profissionais de confiança para funções estratégicas, mas também gera debate sobre os limites da discricionariedade administrativa e os riscos de apadrinhamento político. Na prática, a distinção entre cargo, emprego e função públicos é essencial para a organização das carreiras na administração pública. Enquanto os cargos e empregos públicos definem a estrutura permanente do serviço público, as funções públicas refletem as atividades que precisam ser desempenhadas para o cumprimento das atribuições de cada órgão ou entidade. Essas funções podem ser temporárias ou permanentes, especializadas ou gerais, e exigem diferentes níveis de responsabilidade e competência dos agentes públicos. Um exemplo prático de como essas distinções operam pode ser visto em uma Secretaria de Saúde Municipal. Um médico concursado ocupa um cargo público de médico, com todas as atribuições definidas em lei e estabilidade após o estágio probatório. Por outro lado,
Um gestor de uma unidade de saúde pode ocupar um cargo em comissão, sendo nomeado para desempenhar uma função de confiança que exige habilidades de liderança e gestão, mas sem estabilidade. Já os profissionais contratados para atender a uma situação emergencial de saúde, como em uma pandemia, podem ser empregados públicos ou até servidores temporários, dependendo do regime de contratação adotado. Além disso, a função pública não se restringe apenas às atividades típicas do Estado, mas também abrange aquelas que, embora não exclusivas do poder público, são essenciais para o atendimento ao interesse coletivo. Nesse sentido, a função pública pode envolver desde o atendimento ao público em repartições até a formulação de políticas públicas em órgãos de planejamento. A diversidade de funções públicas reflete a amplitude das responsabilidades do Estado e a complexidade da administração pública contemporânea. A legislação brasileira busca equilibrar a necessidade de estabilidade e continuidade no serviço público com a flexibilidade necessária para atender a demandas emergentes e específicas da administração. Esse equilíbrio é alcançado por meio da coexistência de cargos, empregos e funções públicas, cada um com seu regime jurídico próprio, que garante a eficiência e eficácia da atuação estatal. No entanto, a correta aplicação dessas categorias exige um entendimento claro de suas diferenças e das implicações jurídicas e administrativas de cada uma. Portanto, o cargo, o emprego e a função público são pilares fundamentais na organização da administração pública. Eles permitem que o Estado desempenhe suas funções de maneira ordenada, eficiente e com respeito aos princípios constitucionais que regem o serviço público. Compreender essas categorias é essencial não apenas para quem atua diretamente na administração, mas também para a sociedade em geral, que depende da correta aplicação dessas normas para a garantia de seus direitos e para a prestação de serviços públicos de qualidade. Em conclusão, o estudo dos cargos, empregos e funções públicas revela a complexidade do funcionamento do Estado e a importância de uma administração pública organizada e eficiente. Cada uma dessas categorias tem seu papel específico na estrutura estatal, contribuindo para que o serviço público atenda de maneira eficaz às demandas da população e ao cumprimento das obrigações constitucionais. A correta distinção e aplicação desses conceitos são fundamentais para a promoção de uma administração pública transparente, eficiente e comprometida com o interesse público. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!